Texto informativo. O que é um texto informativo? É um texto real e verdadeiro, que descreve, explica e transmite informação sobre acontecimentos ou opiniões sobre um determinado assunto. Texto informativo é uma produção textual com informação sobre um determinado assunto, que tem como objetivo esclarecer uma pessoa ou conjunto de pessoas sobre essa matéria. O texto informativo elucida e esclarece o leitor sobre o tema em questão. Podem existir textos informativos sobre animais com características e informações sobre os animais, ou sobre doenças como a dengue. Um texto informativo sobre a dengue, por exemplo, provavelmente disponibilizará informação sobre os sintomas, tratamentos e formas de prevenção. Nós vemos aí que um texto, Todos contra a dengue, fala o que é a dengue, sintomas, tratamento, prevenção. Então, passa informação para quem está lendo, objetiva, clara. Texto informativo hipopótamo. O hipopótamo é um animal muito grande e vive na África. Seu corpo é volumoso e, além disso, ele possui uma boca enorme, um focinho largo, dentes grandes e umas orelhas muito pequenas. A característica mais interessante deste mamífero é a capacidade de se manter dentro da água. Ele chega a ingerir 300 quilos de comida e só come à noite, quando amanhece. Ele fica com muito sono e começa então a fazer a digestão de toda aquela comilança da noite anterior. Aqui nós percebemos o quê? Que se informa de maneira clara sobre o hipopótamo. Outro exemplo é uma reportagem retirada de um jornal de Caxambu, Minas Gerais, domingo 7 de setembro de 2008. Nessa reportagem, Bombeiro Informa fala sobre a comemoração do 30º aniversário com festas e homenagens. Mostra claramente, de maneira objetiva, sobre essa comemoração dos bombeiros. Você sabia? O código Morse foi criado em 1835 pelo físico Samuel Morse. Funcionava assim: a peça de um aparelho era ativada por um ímã e provocava uma série de impulsos elétricos que conectava e desconectava repetidamente esse ímã para produzir uma mensagem. Esta era transformada em um código de pontos e traços que representavam letras, numerais e pontuação. A combinação correta desses símbolos formava as palavras. A primeira mensagem nesse código foi a seguinte frase, enviada por Samuel Morse a seu assistente: "Que obra fez Deus?" Temos a tabela com os códigos Morse representado, letra e o código. Sendo assim, o texto informativo refere-se a um estilo textual objetivo que emprega a linguagem simples e direta. Trabalho de produção textual. Produzir texto. Releia o texto Você Sabia sobre a invenção do código Morse. Depois ouça com atenção a leitura do texto muito antes do celular, que será feita, novamente, vocês podem estar lendo. Os dois textos tratam sobre a comunicação entre pessoas que estejam distantes uma das outras. Você precisará dos dados apresentados em ambos para recontá-los em um texto informativo sobre o mesmo tema. Como se trata de um texto que passará informações reais ao leitor, elas devem ser comprovadas, ou seja, não podem ser inventadas, criadas ou imaginadas por você. Elas devem existir em documentos, em depoimentos de especialistas no assunto ou em dados produzidos por pesquisas científicas. Passo a passo. Serão 3 parágrafos. No primeiro, escreva o nome do inventor de um aparelho que permite a comunicação entre pessoas que estão distantes. Informe também o ano de criação desse objeto e sua importância na comunicação dos homens. Segundo parágrafo, escreva sobre as vantagens de velocidade e de precisão quando uma mensagem é transmitida por código Morse. Compare esse sistema de comunicação ponto a ponto com aquele que leva a mensagem via transporte aéreo, terrestre e marítimo. E no terceiro parágrafo, registre as formas de comunicação mais rápidas que se tem hoje e compare a velocidade delas com a do código Morse, quando ele foi criado. O trabalho deverá ser entregue até o dia 30 de outubro.